Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem. A família de vocês também estejam todos sempre se cuidando, lembrando, daquelas regrinhas básicas da máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, para que todo mundo fique bem e com saúde. Ok, pessoal? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 30 da disciplina de matemática. Antes da gente começar, então, peguem o caderno, lápis, a borracha, para vocês fazerem as anotações durante a nossa aula. Qualquer dúvida, as curiosidades, aquilo que vocês acharem importante, deixar registrado para deixar sempre organizado o caderno de vocês. Hoje, então, nós vamos ver sobre a leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens. Vocês, nós já vimos alguma coisa sobre cada uma dessas características que nós vamos ver hoje. Então, algumas nós vamos relembrar, algumas nós vamos nos aprofundar, vamos aprender um pouco mais sobre elas, ok? Então, os objetivos da nossa aula: ler e escrever números naturais de até 4 algarismos, comparar e ordenar números naturais, estabelecendo relações entre os registros numéricos e seus conhecimentos prévios. Nós já começamos a estudar sobre a unidade de milhar, você lembra? Então, lembra que a gente viu unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, nessa aula, vamos aprender ainda mais sobre a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Sobre a leitura, a escrita, a comparação e a ordenação dos números naturais de 4 ordens. Então, números naturais de 4 ordens são os números naturais que têm 4 algarismos. Se eles têm 4 algarismos, então um é unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Então, a leitura e a escrita de números naturais. Então, os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10, o 0, que então são os números que formam todos os outros números. Então, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós escrevemos todos os números que existem, não é mesmo? Nós não temos nenhum número que seja diferente desses aqui, não é verdade? Então, esses são os algarismos. E a partir desses algarismos que nós formamos os números. Nós vamos formar o 100, o 200, o 25, o 39, são com esses algarismos. O material dourado. Usamos o material dourado para ajudar no processo de aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e de operações matemáticas. O que é esse sistema decimal? Decimal vem de 10. Então, uma unidade nós temos até 9. Quando vai para 10, é dezena. Quando nós temos 10 dezenas, nós temos uma centena. Quando nós temos 10 centenas, nós temos uma unidade de milhar. Por isso que chama decimal. E aqui, então, nós temos o material dourado. Vamos relembrar, então, sobre ele. Quando nós temos um cubo, certo? Nós temos uma unidade de milhar, porque cada quadradinho que nós temos aqui, certo? É uma unidade. Para formar esse cubo, nós precisamos de 1000 quadradinhos que representam uma unidade. Então, por isso que aqui nós temos uma unidade de milhar. Nós temos 1 milhar, ali nós temos 1 milhar, nós temos 10 centenas, ou seja, nós temos 10 desses, porque nós temos 10 plaquinhas, 10 centenas. Ou nós temos 100 unidades, nós temos 100 barrinhas dessa para formar uma unidade de milhar. Ou nós temos 1000 unidades, que são 1000 cubinhos, certo? Aí nós temos a placa. A placa representa a centena. Então, na centena, nós podemos ter a placa. Para formar a centena, nós precisamos de 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas para formar. Ou também nós podemos usar 100 unidades. E 100 unidades, então, vão formar uma centena. Muito bem. E aí nós temos a
barrinha. A barrinha, então, representa a dezena, porque ela é composta por 10 unidades. Então, aqui nós temos uma dezena e nós formamos, então, 10 unidades. Nós juntamos 10 quadradinhos e, por último, então, nós temos o cubinho, que, então, representa a unidade. Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar, utilizando o material dourado. Em um número com 4 algarismos, cada algarismo representa uma ordem. Essa ordem é o local onde o número está. Então, por exemplo, lá nós temos o número 4.520, certo? A unidade é a primeira ordem, porque o número sempre vai começar com unidade. Ele pode não ter dezena, pode não ter centena, pode não ter unidade de milhar, mas para ele vai precisar pelo menos ter uma unidade para formar um número, não é verdade? Então, é a primeira ordem, é a unidade. O que vem depois da unidade, então? A dezena, que forma a segunda ordem. E depois, então, a centena, que forma a terceira ordem, e a unidade de milhar, que forma a quarta ordem. Prof, mas nós temos a quinta, sexta, sétima ordem? Temos sim. Mas lembrando que nós estamos vendo os números com até 4 ordens, certo? Então, nós vamos parar até a quarta, certo? Então, nós temos primeira ordem, unidade, segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena e a quarta ordem é a unidade de milhar, ok? Então, lá no número 4.520, nós temos 0 unidade, 2 dezenas, 5 centenas e 4 unidades de milhar. Aí nós temos o número 2070. Nós temos 0 unidades, 7 dezenas, nenhuma centena e 2 unidades de milhar. No número 1752, nós temos 2 unidades, 5 dezenas, 7 centenas e 1 unidade de milhar. E aí no número 3.536 nós temos 6 unidades, 3 dezenas, 5 centenas e 3 unidades de milhar. Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Nos números temos os algarismos que fazem parte da primeira classe, que é unidade, dezena e centena, ok? Então, essas são a primeira classe. E os algarismos que fazem parte da segunda classe, que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Só uma observação. Lembrando que aqui a gente vai ver os números de até 4 ordens. Então, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui a gente colocou a dezena de milhar e a centena de milhar para a gente exemplificar a questão das classes, ok? Então, unidade, dezena e centena fazem parte da primeira classe, classe das unidades, ok? A unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar fazem parte da segunda classe, que é a classe dos milhares, ok? A prof colocou então aqui para a gente só entender essa questão das classes, mas a gente não vai utilizar ainda a dezena e a centena de milhar, ok, pessoal? Então, nós temos aqui o número 132 mil, porque nós estamos nas classes dos milhares, e não temos nenhum número na classe das unidades. Então, 132 mil. 151.514. 263.068. 102.391. O prof até colocou aqui em negrito, né, a parte da classe dos milhares para a gente perceber bem. Então, quando a gente está na classe dos milhares, então a gente diz 132 mil e aí a gente continua com a primeira classe. Então, essa aqui é a divisão de classes aqui dos algarismos. Primeira classe, unidade, dezena e centena. Segunda classe, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, ok? Observe os algarismos abaixo, vamos utilizá-los para formar 4 números diferentes. Então, aqui nós tínhamos os algarismos 2, 3, 0 e 5. 4 algarismos, certo? Com esses 4 algarismos, nós formamos 4 números diferentes.
É possível formar mais números com esses algarismos? Sim, aqui a gente colocou só 4, mas pode formar muito mais também, ok, pessoal? Então, só para vocês saberem que, mas a prof podia ter feito outro número. Sim, mas aqui a gente escolheu esses. Vocês podem tentar fazer outros também. Então, aqui nós temos o 3.025, o 2.305, o 5.302 e o 325, porque nós colocamos o zero na unidade de milhar. Então, ficou 325. Aqui ao lado na tabela, a gente escreveu, como que a gente chama essa forma de escrever os números? Escrever por extenso, que é quando a gente escreve o número como a gente lê. Muito bem. Agora nós vamos ver então, nós estudamos então sobre as unidades de milhar, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar e centena de milhar, primeira classe, segunda classe, o que são as ordens, ok? Agora então nós vamos ver a ordenação e a comparação de números naturais, ok? Então a composição de cada algarismo determina o seu valor, certo? Então, cada local onde o número está, ele vai ter um valor. Se eu fizer, por exemplo, assim, 1, 1, 1, 1. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Todos são número 1, não é verdade? Mas eles têm o mesmo valor? Não. Por quê? Porque aqui nós temos o 1 na unidade, então ele vale apenas 1. Ele vale apenas uma unidade. Aqui nós temos o 1 na ordem das dezenas. Então, nós temos 10. Ele não vale uma unidade, ele vale uma dezena. Aí nós temos o 1 na ordem da centena, que então ele vai valer uma centena, certo? E aí o outro 1 que nós temos ali está na ordem da unidade de milhar, então ele vale 1000. Então, apesar de todos os algarismos serem o mesmo, 1, 1, 1 e 1, eles têm valores diferentes porque eles estão em posições diferentes. O que está na unidade, na dezena, na centena e na unidade de milhar, cada um vai ter o seu valor de acordo com a sua posição. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos, por exemplo, o número 3.025. Nós temos 3.000 unidades, mais nenhuma centena, mais 20 unidades, mais 5 unidades. Então, nós formamos o número 3.025. Exemplificando aqui, 3.000 unidades, mais 0, mais 20 mais 5, ok? E aí a gente soma 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 5, 5, 0 mais 2, 2, 0 mais nada, 0, 3 mais nada, 3, 3.025. Então, quando nós unimos todos os valores de cada posição, nós então temos o número inteiro com cada número no seu lugar, então ele tem o seu valor. Depois o número 2.305, então 2.000 unidades, mais 300 unidades, mais 0 dezenas, mais 5 unidades. 5.302, 5.000 unidades, mais 300 unidades, mais 0, mais 2 unidades. O número 325, então nós temos 0 unidades de milhar, 300 unidades, mais 20 unidades, mais 5 unidades, ok? Agora vamos observar os números que formamos e ordenar, vamos colocar eles em ordem. Que ordem que nós podemos fazer? Nós podemos fazer em ordem crescente então é do menor para o maior, lembrando, a ordem crescente é aquela que cresce, e ordem decrescente do menor para o maior. Então, em ordem crescente, ele ficou 5.302,
3.025, 2.305 e 325. E em ordem decrescente, 325 mais 2.305, 3.025 e 5.302. Crescente e decrescente. Observe os números agora e responda utilizando os sinais maior ou menor. Então, ali nós temos aqueles números que nós formamos com aqueles algarismos e nós temos então que determinar qual é o maior e qual é o menor. Vamos anotar aqui para a gente fazer juntos. Muito bem. Então, vamos ver aqui o 2.305 e 5.302. Qual é maior, qual é menor? Nós já podemos ver que a unidade de milhar aqui é 2 e aqui é 5. Então, 5.000 é maior. Então, nós dizemos que 2.305 é menor que 5.302. Próximo, 325 com 3.025. Aqui nós temos 3 algarismos e aqui nós temos 4. Então, nós já sabemos que esse vai ter um valor maior. Então, já podemos colocar o símbolo. 5.302 e 325. Então, aqui nós temos número na unidade de milhar, 5.000. E aqui nós não temos, então, esse vai ser o maior. 3.025, 2.305. Aqui a unidade de milhar vale 3 e aqui vale 2. Como 3 é maior que 2, nós já sabemos que ele será um número maior. E aqui nós temos o 325 e o 2.305. Aqui nós temos 3 algarismos, temos 3 ordens. Aqui nós temos 4 ordens. Então, aqui nós sabemos que vai até a centena e aqui vai até a unidade de milhar. Então, ele será maior. Vamos lá conferir. Então, 2.305 é menor que 5.302. 325 é menor que 3.025. 5.302 é maior que 325. 3.025 é maior que 2.305, desculpa, e 325 é menor que 2.305, ok? Conferimos. Conhecer os números e saber lê-los e escrevê-los é importante nas aulas de matemática e também no nosso dia a dia, pois estamos sempre em contato com os números, mesmo que muitas vezes não percebamos isso. Então, a gente conhecer os números, a gente precisa saber ler eles e saber escrever. É importante para quê? Nas aulas de matemática, para a gente resolver os problemas, as adições, subtrações, multiplicações, divisões, saber que número, né, eu tenho como resultado. Se alguém me perguntar, né, eu vou saber ler aquele número. E no nosso dia a dia, por mais que às vezes a gente nem perceba, mas nós estamos sempre com os números. Quando a gente vai aquecer algo no micro-ondas, quando eu vou, né, digitar o canal da televisão, ligar para alguém, olhar a hora, né, o número da minha casa, a placa de um carro. Então, os números eles estão ao nosso redor o tempo todo. Mesmo que às vezes já está tão no automático, né, já faz tanto parte da nossa vida, a gente acaba nem se dando conta disso mais. Mas eles estão aí o tempo todo. Por isso que é importante a gente conhecer eles, saber utilizá-los, saber compor os números, para a gente ter aquele valor que a gente realmente quer. Então, para isso a gente deve sempre estudar e buscar os conhecimentos que a gente precisa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volte aos nossos slides, assistam a nossa aula novamente, procurem no livro didático, na internet de vocês, para que vocês tenham sempre o maior conhecimento possível sobre o assunto que a gente está estudando, ok?
Depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam a atividade com muito capricho e muita atenção, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula, então se cuidem e até mais!